tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, falando de Campina Grande, na Paraíba, através da TV Chico Xavier, coordenado pelo irmão Ivan, e queremos, afora um cumprimento rural para com todos os irmãos que assistem o nosso programa. Antes também queremos pedir que o Código Supremo abençoe a todos os irmãos que se sintonizam conosco, desejando que a rosa crística floresça no coração de todos, que o odor da violeta seja constante nos seus caminhos, para que nós transformemos a paisagem sombria deste mundo num sol de pleno meio-dia, onde as flores e as aves estejam contentes e felizes com seus cantos e com seus cachumos. Pedimos ao Pai Supremo, em nome de Jesus, que o trabalho da noite de hoje, da Casa do Caminho de Campina Grande, cujo patrono é Francisco de Assis, com Clara, somos donatários, e nós somos não somente os sérios, mas modestos, desejar que essa falange amorosa de 800 anos de amor, de Clara e Francisco, toque profundamente no coração de todos os irmãos que sintonizam conosco. Queremos, finalmente, cumprimentar de maneira muito carinhosa o irmão Claudio Santos, lá em Paudaio, que assiste o nosso programa constantemente, com regularidade, dando um abraço nele em todos os seus familiares, desejando muita paz, muita harmonia, muito amor. Sobretudo, particularmente aqueles que de mais distante, sintonizam conosco, que assistem e valorizam o nosso trabalho, mesmo modesto. Um aperto de mão carinhoso do nosso Delane, que é tão grande como o Gabriel, o famoso Gabriel Delane. Ele substitui de maneira brilhante, e hoje, possivelmente, ele abordará um tema que toca profundamente na nossa alma, no nosso coração, uma transformação das trevas que nós estamos construindo pelo nosso egoísmo, no amor cheio de caridade que o Cristo implantou e que nós não estamos cultivando à altura do seu imenso sacrifício. Muita paz no coração de todos, e a irmã Carina vai ler a mensagem evangélica para a reflexão do irmão Galano. Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma semana para a nossa reunião semanal. Hoje contamos com o nosso Delane, com muita alegria nos dá na noite de hoje. E para a leitura inicial, nós iremos tirar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós é tudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as más de vocês, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda, seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si mesmo, procurando saber se não a terá merecido. Isso está em São Luís, Paris, 1860. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? E a resposta: tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe.
fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja. Aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. E a pergunta 21, a última, é: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, a mensagem de reflexão da nossa palestra, e passo agora a palavra para o Lavarini. Bem-vindo, Lavarini, mais uma vez. Obrigado a todos vocês, ao Ivan, a nossa irmã, ao nosso irmão da Casa do Caminho, e todos aqueles envolvidos nesta comunhão de pensamento, nesta transmissão, que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar com todos nós. Hoje, a proposta do tema desta noite, a violência no mundo, embora seja de forma lamentável, de forma triste, e ainda a violência se manifesta em vários setores da nossa sociedade. A violência, de um modo geral, ela atrasa a evolução daquele espírito, daquele ser do qual tem, talvez, a ilusão de que se pode resolver as coisas de forma violenta, se pode resolver as coisas tirando a vida do outro, agredindo o outro, demonstrando assim, nesta falsa ilusão, uma falsa autoridade. Entretanto, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, dizem os espíritos que vivemos num mundo de provas e expiações, conforme nos conta Allan Kardec,
no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no planeta de provas e expiações. Consequentemente, se estamos num planeta de provas e expiações, chegamos à conclusão que o mal ainda predomina. O mal ainda predomina. Pelo fato que ainda o planeta não atingiu o processo, não consolidou ainda o processo de regeneração dos seus habitantes. E, consequentemente, espíritos de natureza primitiva, de natureza violenta, tiveram e estão tendo a oportunidade de reencarnar no planeta de provas e expiações para reparar, para expiar os erros do passado. Mas falharam, principalmente através do orgulho, através da vaidade, da prepotência, tornando-se pessoas violentas. Mas, como já dizia Jesus, é necessário que o escândalo venha, mas ai de quem venha. Ora, se estamos vivenciando, seja de forma presencial, ou através da televisão, dos jornais, da internet, a violência no mundo, de um modo geral, porque ainda existem pessoas violentas do qual não aceitaram a proposta de vida, de mudança, tornando-se pessoas melhores. Ora, afinal de contas, seja o católico apostólico romano, seja o espírita kardecista, seja o irmão budista evangélico, toda a religião fundamentada no cristianismo tem como propósito, como objetivo, de se tornar os seus fiéis, aquelas pessoas que realmente quer abraçar uma nova vida, um novo homem, de se tornar pessoas melhores. E aquele indivíduo que exerce de forma lamentável a violência são aquelas pessoas que ainda não despertaram para a vida. Não estamos aqui para julgarmos ninguém, como já dizia o próprio Jesus, atira a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Ora, a vida no processo de ação-reação, seja no contexto material ou espiritual, irá nos devolver tudo aquilo que nós estivermos dando a ela. É a lei de ação e reação. A violência, como diz o ditado, gera violência. Embora estamos no mundo de provas e expiações, como falamos no início da nossa fala, onde ainda predomina o mal, mas nem por isso o bem devemos deixá-lo de lado ou agirmos de forma acanhada. Uma das melhores formas de combatermos a violência é através das nossas atitudes, é através do nosso exemplo. A palavra ajuda, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. É através do nosso exemplo que vamos apaziguar, que vamos diminuir o impacto da violência. Como diz o ditado antigo, aqui nas Minas Gerais, quanto dois não quer, um não briga. Ora, se aquele irmão colérico, às vezes desobsediado, às vezes no processo de loucura, no processo de obsessão, nos apresenta através do verbo, palavras agressivas, palavras violentas. Ora, se nós formos brandos, se nós formos pacíficos, sabendo ouvir com cautela, com respeito, talvez não irá gerar transtorno maior. Mas se nós deixarmos o homem velho falar mais alto, deixarmos
que a vaidade se apodere do nosso coração, que a impaciência se faça presente, que a intolerância se manifeste, nós ficaremos tão quanto violento, agressivo como ele. Ora, é preciso nós que temos o conhecimento do Evangelho, que temos a base do cristianismo, darmos o nosso testemunho, darmos o nosso exemplo. Olha, meu irmão, você está equivocado. Você pode falar, é um direito que você tem, mas não vamos parar por aqui. Isso não vai te levar a nada, nem a mim. Você está estragando sua saúde. Dessa forma, você vai ser uma pessoa infeliz, conversando com jeito, com cautela. Claro que há momentos que não tem conversa. A violência, por exemplo, na vida urbana, onde paramos num semáforo, corremos o risco de ser assaltado, onde o indivíduo coloca um revólver na nossa cabeça, não tem muito diálogo. Colocamos na mão de Deus, mas, como diz o ditado, vai-se os anéis, ficam os dedos. E esse irmão que cometeu o furto, que levou o nosso aparelho telefônico de celular, o nosso smartphone, a nossa câmera, enfim, esse irmão, ele está lesando a ele mesmo. Ele está roubando dele mesmo. Porque a lei de ação e reação, ele não tem como fugir. Lá na frente, talvez não nesta vida, mas em outra vida, é aquele irmão que não consegue emprego, é aquele irmão que trabalha, estuda e não consegue adquirir nada, vive na dificuldade, vive na miséria, vive na pobreza, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa estudada, mas não consegue subir na vida materialmente falando, por quê? Foi aquele irmão que viveu cometendo assaltos, foi aquele irmão larápio que lesou os valores morais daquela pessoa. Por vezes, quando não comete o homicídio, é o furto, é o roubo seguido de morte. Ora, já não basta tirar aquilo que não lhe pertence, como disse Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Já não lhe basta se apoderar daquilo que não lhe pertence, ainda assim, tirar a vida do outro. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo que nós vivemos, temos que ter cautela. Temos que pensar 3, 4 ou mais vezes antes de tomarmos qualquer decisão. As pessoas estão morrendo por bagatelas, por um par de tênis, por alguns centavos. Tem pessoas que matam a outra por mixaria, por bagatelas, por coisas extremamente pequenas. Tiram a vida do outro. Então vejamos como lidar com essa questão desse momento que a pessoa fica praticamente cega, possessa de raiva, de rancor, de ódio, para cometer uma agressão, um assassinato ou algo parecida. Domingo passado, mais ou menos neste horário, eu estava em casa com a minha esposa e fui buscar o meu neto, do qual ele iria dormir conosco. Meu neto caçula. Quando nós saímos, andamos de carro a alguns quarteirões, eu vi aquela multidão. Vários carros de polícia, várias ambulâncias, 4, 5 ambulâncias, 7, 8 carros de polícias, e a multidão. Eu pensei, puxa, aconteceu uma coisa muito grave, do qual estávamos com dificuldade para seguir a nossa
o nosso trajeto. Foi quando eu parei o carro e perguntei para o cidadão, o que está acontecendo aí? E ele me disse, vejam só o que ele me disse. Foi um rapaz que entrou numa rua desgovernado com um carro e atropelou 4 pessoas. Um acidente até aí, então. Mas o pior está para vir. Foi quando ele me disse. Eu perguntei, ele me disse, eu perguntei, e o rapaz, ele machucou, ele está onde? Ele está no camburão da polícia. Ele está preso. Ele está ali num camburão que a polícia está o protegendo. Porque o povo que estava passando no momento do atropelamento queriam linchá-lo. Ou seja, começou a linchar ele. E a polícia chegou a tempo. Se a polícia demorasse mais um pouco, o motorista iria morrer. Pelos próprios moradores da região. E eu perguntei, nossa, mas o carro dele estragou muito, né, do rapaz que cometeu o atropelamento. Ele disse, não, o carro dele não estragou quase nada. Aquilo ali é a população que apedrejou, que lançou paulada, pedras e destruiu totalmente o carro. O carro ficou irreconhecível, de tanta paulada, de tanta pedrada. E o dono também, muito machucado, a polícia preservando a sua vida, a sua integridade física, colocou na viatura policial e fez um cerco para que a população não linchasse ele. Ora, então vejam só, se ele estava sob efeito de droga, alcoolizado ou não, ou perdeu simplesmente a direção, vamos analisar de uma forma cautelosa, não estamos aqui para julgar ninguém, independentemente do que ele fez, a intenção dele, não sabemos se estava sob efeito de álcool ou não, ou droga, enfim, não dá o direito de aplicarmos com as próprias mãos a justiça. Ou seja, você machucou aqueles 4 cidadãos que estavam no passeio e será machucado. Não dá, nós não temos esse direito de agirmos com as próprias mãos. Não estamos aqui querendo dizer que somos melhores do que os outros. Mas no calor ali da violência, do acidente, as pessoas, movidas naquele psiquismo, naquela atmosfera de violência, queriam fazer justiça com as próprias mãos. E o carro do rapaz? Eu pergunto a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, sem nenhuma hipocrisia, eu pergunto a todos nós, se fosse um filho nosso que tivesse atropelado, nós iríamos sentir bem de ver nosso filho sendo linchado? Independente se ele estava fazendo uso de drogas lícitas ou ilícitas, independente disso, nós sentiríamos bem de ver o nosso filho naquela condição? Nós sentiríamos bem de ver o carro do nosso filho sendo apedrejado, recebendo paulada, até de danificá-lo totalmente, dando-lhe perda total? Quer dizer, a proposta de Jesus é, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, é fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Não estamos aqui defendendo aqueles que cometem a violência. Não, estamos aqui defendendo aqueles que agem de forma estúpida, de forma grosseira. Não. Simplesmente possamos e temos condições de diminuir a violência. Olha, o rapaz atropelou 4 pessoas, espera aí, vamos com calma. Encosta a mão nele, isso aí chama a polícia, aí ele vai responder diante das leis dos homens, diante das leis de Deus, não compete a nós fazer justiça com as próprias mãos. Vamos segurar o rapaz aqui, vamos detê-lo, você aguarda aí, você cometeu uma infração, nós vamos chamar a polícia. Como que vai ficar a situação aqui agora? Você atropelou 4 pessoas, né? Você quebrou o muro da casa da vizinha, teve danos materiais,
Então você aguarda aí, nós vamos chamar a perícia, nós vamos chamar a polícia vai decidir qual rumo que se vai dar. Não é nós que temos que decidir. Nós não podemos agir com a nossa cabeça simplesmente. Tem as leis dos homens e a lei de Deus. Se não cumpre a lei dos homens, aí é o problema de cada um. É uma questão de consciência. Então, quer dizer, se passa um moleque na rua, um garoto na via pública, e joga pedra no vidro da minha casa, eu vou pegar a pedra e jogar no vidro na casa dos outros também? Eu estarei nivelando tão quanto a ele, se tornando uma pessoa também em violência. A violência, ela cresce, ela rende, porque nós damos guarida, nós alimentamos a violência. Por quê que canais que mostram notícias ruins dão ibope? Porque há público para isso. Há público para isso. Porque nesse acidente tinha mais de 100 pessoas. 101 comigo, porque eu estava tentando passar. Mas por quê? Porque algo atraía essas pessoas. Porque num centro espírita, numa distribuição de uma sopa de fraterna, é 20, 30 pessoas para ajudar. Para fazer a caridade, às vezes temos dificuldade de encontrar mão de obra para nos apoiar, para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas para cometer violência, é fácil arrumar pessoas. Nós estamos aqui comparando, nem julgando, nem criticando ninguém. A questão e o propósito também não é este. É entendermos que o mundo já é violento. O mundo estamos passando por um período difícil. Período difícil porque se perguntarmos, eu tenho um amigo que já foi assaltado. A gente sempre conhece uma pessoa que sofreu um assalto, ou doméstico, ou na via pública, ou nós mesmos já fomos assaltados. Se o mundo já passa por esse período, por que nós vamos contribuir? De forma negativa, esse período, essa violência tende a aumentar. Nós temos que contribuir fazendo as nossas preces, pedindo pelos nossos irmãos. As 4 pessoas que foram atropeladas foram encaminhadas para o hospital. Não sei o estado físico de cada uma. Agora, imaginem esse rapaz que atropelou essas 4 pessoas. A hora que vier o arrependimento, a cobrança de consciência deve ser uma coisa terrível. A cobrança de consciência, porém, deve ser uma coisa muito terrível. Então, entendemos, independentemente, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, da proposta da mensagem desta noite, independente de religião, todos nós cristãos temos o dever de dar o nosso exemplo, apaziguar qualquer situação de violência. Fulano está me xingando aqui no telefone. Olha, boa noite, você me desculpa, mas eu não tenho o dever de ficar ouvindo, eu não tenho obrigação de ficar ouvindo o que você está falando. Nós não vamos destratar ninguém, nós não vamos ser violentos com ninguém, porém, que façamos um bloqueio para evitar que algo maior nos aconteça. Ora, se eu sei que um determinado bairro na minha cidade é violento, tem por histórico, por exemplo, aquele bairro, hipoteticamente falando, já tem um histórico de violência, de assaltos e de roubo, por que eu vou passar altas horas da noite com meu veículo naquele carro? Eu não posso também negligenciar a situação com pretexto que eu sou espírita, que eu tenho fé. É negligência. Eu tenho que buscar os meios mais seguros para que eu não venha sofrer um assalto ou uma violência urbana. E a vida é assim. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer da nossa contribuição. É uma educação íntima. Porque hoje, o que nós somos hoje? Todos nós. Nós somos resultados daquilo que éramos ontem, que estávamos fazendo ontem. Hoje, somos resultados daquilo que estávamos fazendo ontem. E amanhã, o que seremos? O resultado daquilo que estivermos fazendo hoje. Essa é a proposta da vida, é a lei natural. E quando se fala de violência, o assunto é tão complexo,
é tão delicado. Vejamos quando, em um determinado período da minha vida, eu fui convidado para fazer uma palestra numa cidade de mais ou menos 3, 4 horas daqui de Sete Lagoas, Minas Gerais. A palestra nessa cidade, eu iria proferir por volta das 8 horas e acabar às 9, né? Mas até despedir do pessoal, conversar um pouco, porque nós espíritas gostamos de conversar, né? É gostoso, né? Aquele encontro presencial depois das reuniões, bater um papo, tomar um cafezinho. Então eu pensei, bom, acaba 9 horas, 10, 10 e meia, a gente pega a estrada, 2 horas da manhã, estamos em Sete Lagoas, 2 e meia. Pois bem, eu fui em companhia da minha esposa e de uns amigos. Pegamos o carro, chegamos na cidade por volta de 7 horas e pouca da noite, né, 19h30 mais ou menos. Proferimos a palestra. A presidenta da casa, uma senhora muito simpática, muito carismática, e mineiro é muito receptivo. E depois da palestra, ela nos convidou para irmos na casa dela, para tomarmos um café, tomarmos um chá, o famoso pão de queijo, um queijo, né, da roça, um bolo de fubá. Isso é com a gente mesmo que é mineiro. Entretanto, fomos para a casa dela. Estávamos lá tomando um café, tomando um lanche de forma agradável. Ela colocou a mesa, né, no quintal da casa, onde cercado de árvores frutíferas. Isso é muito comum ver no interior, essas casas com quintal grande, com árvores frutíferas. É muito comum ver isso aqui no interior das Minas Gerais. E nós ali estávamos, né, naquela noite, uma noite gostosa, olhávamos para o céu estrelado. Ela me disse assim, a minha esposa, olha, já está tarde, já vai dar 10 horas da noite, vocês estão aqui ainda, é perigoso pegar a estrada, esse horário, fique aqui, dorme aqui, pernoite aqui por esta noite, né, faça uma pernoite, e amanhã cedo vocês tomam um café e seguem a estrada. Eu fiquei de acordo, minha esposa também, meus amigos também, e vimos que esse convite, de forma muito carinhosa, com muito apreço, com muito afeto que ela nos fez, era o melhor para o grupo, do que pegarmos estrada de madrugada, estrada perigosa, enfim. Então resolvemos pernoitar na casa dela, aceitando aquele convite generoso. E continuamos ali, depois do convite, tomando um café. Nesse intervalo, quando estávamos tomando um café, eu observei que a casa ao lado, o muro baixo, a casa dela tinha um muro baixo, e o vizinho do lado esquerdo estavam em festa. Eles estavam fazendo churrasco, assando uma carne, né? Eu percebi pelo cheiro que estava exalando da fumaça que estavam assando carne. E ali estavam conversando, distraindo, e eu fiquei pensando, da seguinte forma, eu fiquei pensando, olham só, como que é a vida, né? Nós aqui, tomando um café, falando de espiritismo, falando de outras coisas, eles ali, no mundo deles, assando uma carne, tomando uma cerveja, enfim, cada um vivendo com aquilo que lhe apraz. Entretanto, em um determinado momento da festa ao lado, eu observei que começou um bate-boca, uma discussão. Um xingando o outro xingando o outro, enfim, começou aquela discussão. De repente, eu escuto uma voz, né, daquela discussão do vizinho que estava fazendo churrasco, gritando assim, se você for homem, você espera aí, que eu vou no carro buscar o revólver. Eu pensei, meu Deus do céu, vai ter tiroteio. Na hora, olha como é que nós somos negativos, é da nossa natureza. Na hora eu pensei, meu Deus, bala perdida. Eu aqui, eu morrendo de medo,
e doido para falar com a dona da casa. Vamos para dentro, que vai, como se diz na gíria, o bicho está pegando. O rapaz foi buscar o revólver lá no carro e falou que ele esperasse ele se ele fosse homem. E eu fiquei pensando, mas ao mesmo tempo eu fiquei constrangido de falar para ela, né? E de repente ela percebeu o clima do lado, o ambiente do lado. Ela percebeu de uma forma muito elegante, ela nos convidou para entrarmos para dentro. E de forma mais sutil, de uma forma mais espiritualista, digamos assim, respeitosa, ela nos convidou para fazermos uma prece, para encerrarmos aquela noite. Mas eu sabia que aquela prece que ela estava pedindo era em favor da briga que estava tendo ao lado do vizinho. Aí fizemos a prece, como diz aos nossos irmãos, as nossas irmãs internautas, a gente é tão imperfeito que eu rezei morrendo de medo de tomar uma bala perdida, de ter tiroteio. Vejam só como que nós somos imperfeitos ainda, né? E aí fizemos a prece, graças a Deus. A prece, por incrível que pareça, que a nossa irmã fez, surgiu efeito. A briga parou, embora a festividade, o churrasco continuou pelo barulho, pelo volume do som, abaixaram, mas seguiram noite adentro a festa do lado, mas sem maior violência, sem maior discussão. Pois bem, ela acordou muito cedo, a dona da casa, e nós acordamos, ela foi até a padaria local buscar algumas guloseimas, né, para tomarmos café, para pegarmos a estrada, para irmos embora para Sete Lagoas. Quando ela chegou na padaria cedo, disse para nós: meus irmãos, vocês nem imaginam ontem a discussão que teve na vizinha, aqui do lado, no vizinho. Vocês nem imaginam por que o outro foi buscar o revólver no carro. Eu pensei e disse, deve ser por causa de mulher. Ela, não, Delane. Bom, eu disse, se não é por causa de mulher, então é por causa de dívida, de dinheiro? Também não, Delane. Então, não sei. Ela disse, Delane, meu filho, quase que o outro deu um tiro no outro por causa de uma asinha de frango. Eu pensei, meu Deus do céu. Se quase teve morte por causa de uma asinha de frango, se fosse o frango todo, ia ser uma tragédia, então. Ia ser uma chacina, ia ser morte coletiva. Se por causa de uma asa de frango quase se mataram, imagina se fosse o frango todo. Quer dizer, a gente brinca assim, mas é uma realidade. As pessoas brigaram na festa por um pedaço de frango. Vejam só, então as pessoas brigam, as pessoas criam inimizade, as pessoas criam adversários, as pessoas se atacam fisicamente, se agridem fisicamente, se matam, um tira a vida do outro por coisas pequenas, meus irmãos. Ora, nós temos que aprender a ceder, nós temos que aprender a dividir, nós temos que ser menos egoísta, nós temos que ser menos prepotente, menos orgulhoso e ter mais aceitação das coisas. Principalmente ter aceitação daquilo que nós não podemos modificar. Assim conseguimos diminuir a violência. Porque quando nós não temos aceitação, nós nos tornamos uma pessoa insatisfeita, aonde vivemos colecionando reclamações, lamentações. E, consequentemente, nos tornamos pessoas inquietas, pessoas intolerantes, quando não temos aceitação, pessoas impacientes, até o nível de nos tornarmos uma pessoa violenta, fisicamente. Quantas pessoas são pacientes, uma hora perde a estrebeira, uma hora perde a paciência, e cometem atos que ela até própria desconhecia que ela poderia cometer. Ah, mas fulano era tão quieto, acabou matando fulano. Ah, mas o Beltrano era uma pessoa tão boa, trabalhadora, justa e honesta, matou a própria esposa. É assim,
Porque as trevas atuam, meus irmãos. Claro, lógico, não podemos ficar colocando culpa nos espíritos, culpas nas trevas. Nós somos os responsáveis. Eles, os obsessores, os nossos irmãos infelizes, são corresponsáveis. Nós damos o primeiro passo. Eles nos ajudam a cair no poço. Mas o primeiro passo quem dá é nós. E eles só nos atacam, eles só nos apodera da nossa fragilidade se nós dermos condições a ele. Se nós convidarmos eles para perto de nós, através dos nossos pensamentos negativos, através das nossas atitudes infelizes, as formas para combater o assédio é buscarmos o esforço e a prática do bem. É buscar dominar nossas má tendências, substituindo os pensamentos negativos pelos pensamentos positivos. É buscando respeitar a opinião, seja de quem for, as atitudes. É falar com cautela, falar com respeito, pensar antes de falar, pensarmos antes de agirmos, sempre baseado no bom senso, no que é melhor para todos nós, sendo menos egoísta, menos individualista, buscando aceitar, como falamos, principalmente aquilo que nós não podemos modificar. Como já dizia Jesus, se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora imaginem só, se os nossos pensamentos não forem bons, o que será do nosso corpo? O que será ao nosso redor? Como já dizia André Luiz, os nossos pensamentos, disse André Luiz, os nossos pensamentos revelam as nossas companhias espirituais. Os nossos pensamentos revelam as nossas amizades espirituais. Se eu estou pensando em ser uma pessoa boa, em fazer o bem, consequentemente, irei atrair espíritos que estão pensando também da mesma forma. Mas se eu estou pensando em vingar, em dar o troco, em maltratar uma pessoa, em falar a verdade para ferir, para machucar, para magoar, guardando rancor, guardando mágoa, eu vou atrair espírito que pensam da mesma forma. É assim, meus irmãos, é a lei de atração. Por que quando eu passei com o carro lá, quando o cidadão atropelou 4 pessoas, estava cheio de gente? Porque todos estavam com o mesmo pensamento. Na maioria deles, de linchar o rapaz, de fazer justiça com as próprias mãos. Então vejam só a importância de vigiar os nossos pensamentos, como disse Jesus. Orai e vigiai. Não basta só orarmos, pedirmos, temos que participar, fazer a nossa prática. Opa, vem esse pensamento aqui, deixa de lado. Eu não posso fazer isso, porque eu vou magoar fulano. Opa, eu não posso fazer isso, porque senão eu não sei que consequências desagradáveis irá acontecer. É policiar o nosso pensamento a todo instante, a todo momento. Porque o adversário maior não está lá no meio daqueles que queriam linchar o motorista. O adversário maior não está no presídio, atrás das grades. Não está na boca do fumo. O adversário maior está aqui dentro de nós, que somos nós mesmos. Quando despertamos esse lado sombrio dentro de nós, esta fera, esse leão enjaulado que existe adormecido dentro de cada um de nós. É cada vez mais lutarmos contra nós, contra as nossas próprias imperfeições, aniquilando, deixando aos poucos de lado aquele homem velho, aquele homem ranzino, aquele homem mal-humorado, aquele homem orgulhoso, aquele homem vaidoso, aquele homem prepotente, intolerante, impaciência. Aos poucos a gente vai deixando esse homem de lado. E quanto menos percebermos, um outro homem estará nascendo dentro de nós a cada momento e a cada instante. É uma conquista diária. É uma conquista que devemos fazer a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. Estamos chegando no fim da nossa fala, do Evangelho, da proposta dessa noite, a violência no mundo.
Deixamos a mensagem final com o discurso de Mahatma Gandhi na Índia, no parlamento britânico, em Londres, quando Mahatma Gandhi disse: o amor, somente o amor de um único homem pode esmagar milhões de ódio. Somente o amor de um homem pode neutralizar milhões de ódio, disse Mahatma Gandhi. Quanto ele pregava, quanto ele defendia a não violência. Um mundo pacífico, um mundo de paz, um mundo melhor para todos nós. Mas esse mundo melhor, ele só acontece se nós nos tornarmos também pessoas melhores, habitantes melhores, espíritos melhores. Vejam bem, nós não dissemos espíritas melhores, e sim espíritos melhores, que cabe a qualquer um, desde o cético ao católico, ao espírita, ao budista, enfim, não importa a religião. Viver neste mundo de provas e expiações, ou em qualquer lugar, aqui ou no plano espiritual, que deva prevalecer o amor, a bondade, e sempre buscarmos vivenciar, dentro das nossas condições, o Evangelho de Jesus. Deixo um forte abraço a todos vocês, internautas que estão nos acompanhando neste momento, nessa live. Que vocês possam ter uma semana de muita paz, de muita luz e de muitas realizações no bem. E que Deus abençoe a todos e até o próximo momento. Que Deus abençoe a todos nós e que assim seja. Nós agradecemos a palavra do irmão Belano, desejando que ele abrace todos os demais irmãos da doutrina e vamos lutar contra nós mesmos, contra as hienas que ainda habitam no nosso coração, para que possamos conviver com sentimento de fraternidade uns para com os outros, segundo os conselhos do mais sábio dos sábios, que foi Jesus. Amar uns aos outros, como eu vos amei. E se a gente amar um pouquinho do muito que ele amou, transformaremos a paisagem sombria deste mundo, tão cheio de egoísmo, tão cheio de violência, tão cheio de maldade, num oásis de paz, de serenidade. Basta que cada um de nós, vigilantemente, procuremos pôr em evidência os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Podemos chegar num ambiente por demais conturbado, se levarmos muito amor no nosso coração, possivelmente apagaremos o incêndio que está próximo a explodir. Então, meus irmãos, abraçando a todos com carinho, com apreço, desejando que as próximas semanas sejam portadoras de muitas alegrias para o povo brasileiro, de maneira geral, em todos os quadrantes dessa pátria imensa, para que, de verdade, no Natal que se aproxima do Mestre Excelso, possamos usufruir, como tradicionalmente fazemos, no ambiente fraternal, carinhoso, no meio da nossa família, sem um noticiário alarmante e tão cheio de dores e infortúnios que acontece aqui em quase toda parte. Um abraço bem profundo no coração dos mineiros, que ninguém queira seguir o exemplo de Tiradentes. Vamos deixar para o passado bem sepultado essas lembranças amargas da intolerância, da arrogância, do desamor que tem reinado ao longo do tempo. Essa virose que nós estamos sentindo, que ela está começando a diminuir com o efeito da medicação que está sendo bem sucedida. O que está acontecendo ainda é o plantio errado desses 500 anos, ao menos não quero recuar muito tempo, não. Desses tudo 500 anos, quando nós, já aos 400 anos, descobrimos que existe uma ciência belíssima que pode doar ao ser humano benesses extraordinárias de felicidade. Mas tudo nós só podemos fazer
se o nosso coração não for mais um sepulcro esperando cadáveres, os nossos corações sejam de verdade um jardim cujo perfume se estenda para todos os irmãos, de perto e de longe, contanto que nós formemos uma corrente eletromagnética de altíssima intensidade amorosa, para que o Brasil possa ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho por excelência. Um abraço bem profundo no coração de todos. Boa noite a todos. Obrigada, Marina. Obrigada, Ivan. Que Jesus abençoe todos os nossos lares, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado.